Olá, sou o professor Roberto Brasileiro, vou dar continuidade aqui às atividades do capítulo 14, cap 14.xlsx aberto. Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar com a atividade 9, tá? Essa atividade 9 é o menu, dentro do menu dados, é o recurso texto para colunas, e esse recurso é importantíssimo. Vamos lá. Os dados abaixo foram retirados de um arquivo tipo TXT, um arquivo de texto comum que a gente exporta e tal. O que acontece? Observe aqui que se eu clicar aqui na primeira célula, esses dados aqui, eles estão todos em uma única célula. Ó. Não tem nada na C, na coluna C, na D. Está tudo na B. Mas aqui dá para a gente ver claramente que é um conjunto de um banco de dados. Quer dizer, eu extrair isso aqui é um banco de dados. As informações estão agrupadas em uma única célula. Esse agrupamento está separado por vírgula. E é muito comum a gente também ter arquivos chamados .csv. Arquivo .csv é exatamente assim. São arquivos que têm seu conteúdo separado por vírgula. E aí você pode transformar um CSV num arquivo do Excel, né, um XLSX. Como é que eu faço para separar os campos aqui quando vem assim? Vamos lá, eu vou selecionar todos aqui. Eu preciso selecionar na guia dados, texto para colunas. E aí ele abre o assistente para a conversão de textos em colunas. Primeiro ele pergunta se os dados são delimitados por algum tipo de caractere, tabulação, ou se é uma largura fixa. Bom, pode ser qualquer um dos dois, mas nesse caso aqui especificamente ele está delimitado por vírgulas. Tá? E eu posso dizer que na maioria das vezes vai ser assim. Você vai encontrar dados, você vai extrair dados de outros softwares, por exemplo, e vai vir um arquivo CSV ou um arquivo TXT e ele vai ser delimitado. Mas pode ser que aconteça de vir largura fixa, mas não é muito comum. Eu vou avançar. Aqui ele vai dizer qual é o delimitador. Eu vou desmarcar aqui, ó, ele está assim. Ó. Como eu sei que é vírgula, poderia ser ponto e vírgula, eu tenho que olhar o que é. Né? Poderia ser uma tabulação, poderia ser um espaço, poderia ser até um outro tipo de caractere. Mas eu sei que é vírgula. Quando eu marcar aqui vírgula, automaticamente ó, o Excel já separa. Encontrou uma vírgula, ele separa. Encontrou uma vírgula, ele separa. E aí ele já separou meu banco de dados. Eu vou avançar de novo. Aí aqui é uma etapa para você formatar, se você quiser. Por exemplo, você pode colocar aqui geral como texto. Ou ainda, se você, por exemplo, tiver uma coluna que não te interessa, você vem aqui e marca, ó, não importar a coluna. Tá? Quando você está trabalhando com números, às vezes é bacana mexer aqui ó, nesse avançado. Aqui a gente pode trocar o que é separador de decimal do separador de milhar. Então, por exemplo, separador de decimal aqui está como vírgula, separador de milhar é como ponto. Isso aí é o sistema normal que a gente trabalha, mas muitos softwares extraem no sistema americano. No sistema americano, o separador de decimal é o ponto e o separador de milhar é a vírgula. Então a gente pode trocar aqui, automaticamente ele vai trocar nos dados todos. Tá? Então isso aqui eu não vou mexer, mas pode ser que seja útil um dia para vocês. Eu vou cancelar. E aí é só concluir. Quando eu vou concluir, olha lá, automaticamente ele separou o meu conjunto de dados. Eu agora tenho ó, a região é uma coluna, estado é uma outra coluna, filial é uma outra coluna, funcionários é uma outra coluna, faturamento é uma outra coluna. Agora sim eu posso trabalhar com os dados, seja usando classificação, seja usando filtro ou qualquer outra coisa que eu vá fazer. Ok? Nos vemos no próximo vídeo.